De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de um instante. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perde-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório envergonhado. Por avaliar a oportunidade dessa carteira, é preciso saber que amanhã o Honório tem de pagar uma dívida. 400 e tantos mil réis. E a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parecia ser tão grande para um homem como Honório, que advoga. Mas as quantias são grandes ou pequenas, dependendo das circunstâncias. As dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio para servir parentes, e depois para agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais que não havia remédio senão ir descontando do futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns, passou para os empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 400 a outro, 500 a outro. E tudo a crescer, os bailes a darem-se, os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "E tu, vais agora bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo C., advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. E Dona Amélia não sabia de nada. Bons ou maus os negócios, ele não contava nada a ninguém. Quando Gustavo, que ia à sua casa todas as noites, lhe dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 ou 4. E depois iam ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava ao piano. E que Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia sua mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, uma criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ela ficou espantada e lhe perguntou o que era. "Nada. Não é nada." Compreende-se que era o medo do futuro e horror à miséria, mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que dias melhores tinham de vir davam-lhe conforto para voltar à luta. Estava com 34 anos. Era o princípio da carreira. E todos os princípios são difíceis. Então toca trabalhar, a gastar, a esperar, a pedir emprestado ou fiado para pagar mal, a más horas. A dívida de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca lhe demorou tanto a conta. Nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas lhe disse hoje uma palavra azeda com um gesto mau. Honório quis lhe pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que encontrou a carteira no chão. Apanhou-a, meteu-a no bolso e saiu andando. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada. Apenas alguns papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas antes, com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar a mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia, ou anunciá-la. Depressa acabava de dizer-lhe isso, e vinham os apuros da ocasião. Chegavam mesmo a dizer-lhe que se fosse ele tivesse pedido ninguém iria entregar-lhe. Ninguém entregaria. Insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso finalmente, com medo, quase às escondidas, abriu-a, ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50, algumas de 20, calculou uns 700 mil réis ou mais. Quando menos, 600.
Era dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e depois de pagar a dívida, adeus, reconciliar-se-ia consigo. Honório teve medo de perdê-la e tornou a guardá-la no bolso. Mas daí a pouco tirou outra vez, com vontade de contar o dinheiro. Mas contar para quê? Era um dele. Afinal venceu-se e contou o dinheiro. Eram 730 mil réis. Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, achou um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas então a carteira examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior. Achou mais 2, mais 3, mais 5 cartões. Definitivamente era do Gustavo. A descoberta entristeceu. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso, doloroso ao seu coração porque era em dano de um amigo. Chegando em casa, já achou ali o Gustavo, preocupado com alguma coisa. E Dona Amélia também parecia preocupada. Chegou em casa rindo e perguntou para o Gustavo se estava lhe faltando alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso, não te falta nada? Falta minha carteira. Você sabe se alguém achou? Achei-a eu. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou para o seu amigo com certa desconfiança. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, esse era um triste prêmio. Sorriu amargamente. E como o outro lhe perguntasse onde achara, deu explicações precisas. Mas conheceste-a? Não. Eu achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi trocar de roupa para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu um dos bolsos e tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis nem abrir e nem ler. Estendeu a Dona Amélia, que ansiosa e trêmula, rasgou-o em 1000 pedaços. Era um bilhetinho de amor.